Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Chegamos com mais um devocional importante e precioso. Nosso devocional tem a missão de te ajudar a entender e a compreender a palavra de Deus com maior discernimento. Nós estamos tratando de um assunto importante: como Satanás rouba seus pensamentos. Já abordamos diversos subtemas dentro desse tema e hoje nós estaremos falando da ansiedade, a fé enfraquecida em forma de pensamento. Também abordaremos outros temas como, por exemplo, reprogramação mental. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com a ministração da palavra em profundidade, com a libertação em alto nível e a restauração de feridas emocionais. Então, querido, nosso tema de hoje é ansiedade, a fé enfraquecida em forma de pensamento. Amados, a ansiedade é o medo de um futuro onde Deus não estará presente. Quando a mente corre mais rápido que a alma, você acorda e já está pensando em tudo o que tem que resolver. Você tenta orar, mas sua cabeça já está no que pode dar errado. Você lê a Bíblia, mas não consegue se concentrar. Está lembrando da dívida, da conversa que precisa ter, da dor que ainda não passou. A ansiedade não grita. Ela se insinua como um pensamento preocupado, que vai crescendo até ocupar todo o espaço da mente. A ansiedade, é a voz mental que te diz o tempo todo: e se não der certo? Segundo, e se não for suficiente? Ou terceiro, e se Deus não agir a tempo? Queridos, a ansiedade se alimenta da falta de fé. Isso pode doer, mas é verdade. Toda ansiedade começa onde a fé enfraquece. Não estamos falando da ansiedade como diagnóstico clínico, mas da ansiedade como padrão espiritual de pensamento, como estilo de vida mental desconectado da confiança plena em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava em uma praia tomando água de coco. Ele estava preso, sem garantia de liberdade. E ainda assim conseguia escrever, por exemplo, o que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim a palavra: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, amados, Paulo descobriu algo que muitos cristãos modernos ainda ignoram. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença de confiança. A mente ansiosa não é fraca, está sobrecarregada. Vamos entender? A ansiedade, amados, te convence de que você precisa controlar tudo. Mas a raiz da ansiedade é justamente essa: a ilusão de controle. Quando você tenta segurar o que é função de Deus, o peso quebra sua mente. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o texto diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos,
Este versículo não é uma sugestão, é uma instrução espiritual. Deus não divide o trono com a sua preocupação. Ou você confia, ou você tenta controlar. Agora, vamos ver alguns sinais de uma mente dominada pela ansiedade. Vamos lá. Primeiro, você pensa no futuro mais do que vive o presente. Você ora, mas continua com medo. Você sente culpa por não estar no controle. Você se preocupa antes mesmo das coisas acontecerem. Ou até mesmo sua mente está sempre em alerta, mesmo quando está em descanso. Meus amados, a ansiedade não é um só sintoma emocional. Ela pode ser um sinal de que sua mente está sob um sistema de pensamentos não alinhados com a palavra. Agora, o inimigo se aproveita da sua agitação. O diabo não cria ansiedade, mas ele se aproveita de uma mente ansiosa para plantar mentiras. Em uma mente cansada e sobrecarregada, é mais fácil acreditar em pensamentos como, por exemplo, Deus te abandonou, você não está orando o suficiente, você está falhando como cristão, vai dar errado de novo, ou se Deus se importasse, já teria agido. Meus amados, essas mentiras entram com mais facilidade quando a fé está abalada e a mente acelerada. É por isso que a ansiedade precisa ser tratada espiritualmente, não só emocionalmente, no campo da psicologia. Como Jesus lidava então com mentes ansiosas? Jesus não ignorava as preocupações humanas, mas sempre oferecia um antídoto, confiança total no Pai. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 6, versículo 31 até o versículo de número 33. O texto diz: portanto, não vos preocupeis, dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note aqui o detalhe. Jesus não promete tirar as responsabilidades. Ele promete acrescentar o que falta quando a prioridade estiver no lugar certo. Agora, queridos, vamos entender: a mente ansiosa precisa ser treinada na verdade. Não basta apenas parar de se preocupar. A mente precisa ser alimentada com as verdades corretas todos os dias. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, amados, a ansiedade perde força quando a mente é preenchida com a palavra. A mente ansiosa não precisa de mais explicações, precisa de rendição. Então vamos entender. Você não vai encontrar paz tentando entender tudo. A paz vem quando você se rende e confia. Mesmo sem respostas, mesmo sem controle, mesmo sem garantias visíveis, a fé não é ausência de dúvida, é decisão de crer mesmo com medo. Vamos então ver um exercício espiritual. Eu chamo ele de
transferência de peso. Hoje, tire 15 minutos para fazer este exercício. Primeiro, pegue papel e caneta ou seu celular. Segundo, escreva: minhas 5 maiores preocupações hoje são. E aí, terceiro, liste cada uma delas com sinceridade e transparência. Quarto, agora ao lado de cada preocupação escreva: o que está no meu controle. Segundo, o que está no controle de Deus. E quinto, meus queridos, ao final, ore com base na Epístola de 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diga em voz alta: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu não nasci para controlar, eu nasci para confiar. Você vai repetir esse exercício por 3 dias seguidos e perceba como sua mente começa a mudar de ritmo e foco. Então vamos entender agora a síntese desse tópico que falamos. A ansiedade é como uma neblina, te impede de ver com clareza e te rouba o prazer de estar onde Deus te colocou. Mas ela não tem autoridade sobre a sua mente. Você não é escravo do medo. Você não é refém do futuro. E você é filho de um Deus que já está no amanhã e que cuida de cada detalhe que você não pode controlar. Então, meus queridos, vamos sair do diagnóstico e agora partir para a reprogramação espiritual da mente. Agora que já expulsemos a atuação silenciosa do inimigo, o peso da comparação e o roubo da paz através da ansiedade, chegou o momento de virar a chave. Este tópico é sobre cura, reposicionamento e reconstrução da mente a partir da única fonte confiável, que é a palavra de Deus. Agora, queridos, vamos entender um pouco sobre a reprogramação mental com a verdade. Amados, a mente renovada não pensa menos, pensa como Cristo. O campo minado precisa ser replantado. Até aqui falamos sobre os ataques mentais do inimigo. Falamos sobre pensamentos de comparação, dúvidas espirituais, ansiedade e vozes silenciosas que moldam a mente. Mas agora é hora de entender o próximo passo. Você não foi chamado apenas para resistir aos pensamentos errados. Você foi chamado para cultivar os pensamentos certos. Sim, a mente pode ser um campo de guerra, mas ela também pode ser um campo fértil. Tudo depende de quem está fazendo o plantio. A mente, que era território do medo, da insegurança e da distração, pode se tornar território da paz, da fé e da sabedoria. Mas, para isso, é preciso um processo ativo de reprogramação. Mas o que é reprogramar a mente? Amados, reprogramar a mente é substituir os padrões de pensamentos antigos por novos, fundamentados na verdade de Deus. É reconhecer que há mentiras que você acreditou por tanto tempo que viraram verdades internas. Segundo, que muitos pensamentos que parecem seus, na verdade foram plantados e alimentados sem você perceber. E terceiro, que a mente precisa ser limpa
não apenas confortada. Meus queridos, Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo não é sobre comportamento, é sobre mentalidade. Não há transformação de vida sem transformação de mente. Renovar não é esquecer, é substituir. Vamos entender esta verdade. Algumas pessoas acham que renovar a mente é apagar tudo, mas não é bem assim. Deus não quer te tornar uma pessoa que pensa menos. Ele quer te ensinar a pensar como ele. A reprogramação mental não acontece com frases bonitas, mas com verdades eternas. Por isso, a palavra é a base da reconstrução. Ela é o sistema operacional original. Enquanto o pecado e o mundo instalam vírus e atalhos falsos, a palavra instala verdades. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, meus amados, vamos conhecer 3 etapas da reprogramação mental. Preste atenção. Primeiro, identificação. Que mentira eu acreditei. Segundo, confronto. O que a Bíblia diz sobre isso? Terceiro, declaração. Qual verdade eu preciso repetir até acreditar? Então vamos entender o primeiro ponto. Identificação. Que mentira eu acreditei. Exemplos. Eu sou fraco demais. Segundo, nada vai dar certo para mim. Terceiro, Deus está em silêncio porque me abandonou. Quarto, preciso ser perfeito para ser amado. Esses pensamentos precisam ser nomeados. Você não pode vencer o inimigo que não reconhece. Agora, vamos entender o segundo ponto. Confronto. O que a Bíblia diz sobre isso? Queridos, a palavra é a lente correta. É ela que vai te mostrar se o que você pensa tem base ou se é uma distorção emocional. Vamos aos exemplos. Mentira, sou fraco demais. Verdade, quando sou fraco, então é que sou forte, como está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Essa substituição não é um truque psicológico, é uma arma espiritual. Agora, amados, eu gostaria de falar para você do terceiro ponto que é importante: declaração. Qual verdade eu preciso repetir até acreditar? Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir. Então, ouvir a verdade todos os dias da sua própria boca é parte da reprogramação. Vamos ao exemplo. Eu sou filho ou filha de Deus. Fui escolhido ou escolhida. Tenho valor. Não sou refém dos meus pensamentos. A minha mente pertence a Cristo. Isso não é autoajuda, é autolembrança espiritual. Então, meus queridos, quando você muda a mente, você muda a direção. Muitos estão tentando mudar de vida, sem mudar a forma como pensam. Mas o que controla sua mente, controla seus passos. Por isso, a renovação mental é mais importante do que qualquer mudança externa. Sem ela,
você vai sempre voltar aos mesmos padrões. Com ela, você começa a caminhar em liberdade real. Amados, a mente reprogramada começa a reconhecer o seguinte, que não é todo pensamento que merece atenção, que nem tudo que você sente é verdade, que sua identidade está na palavra, não nas circunstâncias, que sua mente pode ser casa do espírito e não esconderijo do medo. Então, queridos, hoje separe um tempo com Deus e monte sua tabela de reprogramação mental. Primeiro passo, liste 3 mentiras recorrentes da sua mente. Vamos aos exemplos. Deus não me ouve, não sou bom o suficiente, vai dar errado de novo. Agora o segundo passo é busque um versículo bíblico para cada mentira. Primeiro, Salmos 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Segundo, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele. E terceiro, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Passo 3. Declare essas verdades todos os dias por 7 dias. Leia em voz alta, ore com base nelas e deixe a sua mente ouvir a palavra até acreditar. Qual a síntese do tópico que nós acabamos de falar? Sua mente não precisa continuar sendo um campo de distorção, dúvida e dor. Ela pode se tornar um santuário da presença de Deus, um lugar de descanso e direção. Mas isso só vai acontecer se você reprogramar o que acredita, sente e pensa com a verdade. Então, no próximo tópico, nós vamos falar de como manter essa nova mentalidade protegida diariamente. Vamos estar falando sobre a mente blindada pelo Espírito. Você está preparado? Então, amados, não adianta reconstruir sua mente se você não aprender a protegê-la. O inimigo sempre tenta voltar. Você já percebeu que mesmo depois de uma experiência forte com Deus, pensamentos antigos voltam? Mesmo após dia de oração intensa, unção, parece que a mente começa a ser atacada de novo. É como se o inimigo ficasse esperando uma brecha, uma distração, um momento de cansaço para entrar com tudo. Isso não é acaso, é estratégia espiritual. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 44, está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Sim, meus queridos, o inimigo considera sua mente uma casa. E se ela estiver vazia, mesmo limpa, ele tenta voltar. Por isso, blindar a mente é uma missão diária. Não basta limpá-la, é preciso preenchê-la. Não basta renovar os pensamentos, é preciso proteger o que foi plantado. Amados, o Espírito Santo não quer só visitar sua mente, ele quer habitar nela. Quando você entrega sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Mas existe uma grande diferença entre ser habitado e ser dirigido. Muitos são templos do Espírito, mas vivem como se tivessem que lidar com tudo sozinhos. Vivem ansiosos, distraídos, cheios de pensamentos soltos. Por quê?
porque não ativaram o espírito na mente. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, está escrito: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Blindar a mente é se alinhar com o espírito a cada manhã. É começar o dia convidando ele para ser a voz mais alta dentro de você. A mente vazia é campo fértil para sugestões erradas. Você já percebeu como sua mente começa a se encher de pensamentos negativos quando está parada, entediada ou emocionalmente cansada? Isso é porque o inimigo se aproveita dos momentos de distração e ociosidade. Foi assim com Davi, quando caiu com Betseba. Ele estava em casa na hora em que deveria estar na guerra. Mente vazia não é descanso, é vulnerabilidade. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, amados, vigiar, cuidar dos olhos, dos ouvidos e da mente. Orar, ativar a consciência espiritual para interpretar o que você está vivendo. Agora, 5 práticas para blindar sua mente com o espírito. Primeiro, comece o dia entregando a mente ao Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. A primeira coisa que você pensa ao acordar direciona o resto do seu dia. Uma dica: ao acordar, antes de abrir o celular, diga: Senhor, minha mente pertence a ti hoje. Me ajuda a filtrar tudo que chegar até lá. Agora, queridos, segundo, alimente-se da palavra antes de qualquer outra voz. O feed das redes sociais não pode ser seu café da manhã espiritual. Você precisa se encher da palavra antes de lidar com o mundo. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então, a palavra não é só conhecimento, é proteção contra mentiras mentais. Agora, terceiro, cuidado com as conversas que alimentam sua mente. Nem toda conversa é neutra. Algumas palavras abrem portas na sua mente para pensamentos de dúvida, medo, impureza, incredulidade. Blindar a mente é também blindar os ouvidos. Fuja de ambientes que alimentam fofoca, incredulidade e impureza. Então, queridos, quarto ponto importante: use louvores como escudo mental. A adoração verdadeira reposiciona a mente. Não é só música, é uma arma espiritual. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículo 19. Então, amados, louvor não é só para o culto, é uma ferramenta diária para manter sua mente elevada acima da atmosfera mental do mundo. E quinto, filtre seus pensamentos com perguntas espirituais. Antes de aceitar qualquer pensamento, faça as seguintes perguntas. Primeiro, isso se aproxima ou me afasta de Deus? Segundo, isso combina com a minha nova identidade em Cristo? Terceiro, isso tem base bíblica ou é só um sentimento momentâneo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz: examinai tudo, retende o que é bom. Agora vamos falar da blindagem espiritual, que é um estilo de vida. Você não precisa ser refém da instabilidade emocional.
Sua mente pode ser firme, centrada, segura, mesmo no caos. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, queridos, o segredo não é ter uma mente sem problemas, é ter uma mente guardada pela presença do Senhor. Vamos a um exercício espiritual. Rota de blindagem diária é o nome deste exercício. Durante os próximos 5 dias, pratique essa rotina de proteção mental. Primeiro, ao acordar, ore com fé e diga: Senhor, eu consagro minha mente ao teu espírito. Segundo, durante o dia, toda vez que um pensamento negativo surgir, diga: isso não vem de Deus, eu rejeito em nome de Jesus. Terceiro, à noite, anote um pensamento ruim que apareceu e escreva um versículo que o confronta. Pratique, repita, permita que o Espírito te ensine a ser vigilante e não vulnerável. Agora, vamos fazer uma síntese do capítulo. Blindar a mente é decidir quem vai governá-la. Ou será o medo, a distração, a vaidade, o pecado? Ou será o Espírito Santo? O que entra na sua mente molda a sua vida. Por isso, você precisa aprender a proteger sua mente como quem protege um tesouro. Nos próximos devocionais, vamos estar falando e explorando sobre o silêncio interior, quando a mente não cala. Segundo, e a liberdade, quando a mente se torna nova em Cristo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha recebido esta palavra com o coração bem aberto, com discernimento e com vontade de dominar o seu eu interior e a sua mente. Peço a você, meu querido, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva logo aqui abaixo, tem um botão se inscrever. Se inscreva e logo se inscrevendo, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também não deixe de fazer seu comentário, ele é importante, ele vai me levar a entender o que você recebeu destas palavras tão preciosas. E também não esqueça de dar o seu like, ele é importante, ajuda a subir o devocional. E não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra em nome de Jesus. Também siga-nos nas nossas redes sociais. No Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No TikTok você vai colocar ministériopleno.news. E no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue te abençoando e te conduzindo ao caminho da verdade e que você seja abençoado e honrado com esta palavra. Fica com Deus, um cheiro no coração. Ele mesmo tomou do cálice da ira de Deus, no meu lugar e no seu. Ele bebeu da ira de Deus, ele mesmo levou sobre si toda a culpa, no meu lugar e no seu. No meu lugar e no seu. E lá mesmo pregado na cruz, ele pensou em mim e ele pensou em você.